Sabe o que eu acho bonito numa pessoa? É a coragem de ser imperfeita, de falar sobre os seus sentimentos, as suas vulnerabilidades, de não esconder o que está dentro da gente, mesmo quando é confuso, quando nem a gente entende direito. E é isso que eu quero dividir aqui hoje com vocês, um episódio diferente, um desabafo talvez, um convite para a gente se permitir sentir e falar tudo que está engasgado e que muitas vezes a gente não tem coragem de falar em público, em voz alta, porque tá chegando a hora de eu deixar a Austrália, de deixar a ilha aqui que eu tô morando atualmente, né? E eu tô sentindo um mix de sentimento que, meu Deus, tá tudo muito louco aqui dentro. Eu sei que eu vou sentir saudades da Austrália, principalmente aqui da ilha. Faz quase um ano que eu tô aqui e olha, foi um dos anos mais bonitos da minha vida, sabia? Engraçado isso, porque em 5 anos de Austrália, eu nunca imaginei que o período mais feliz, o mais tranquilo, o mais em paz, seria justo numa ilha remota da Austrália. Uma ilha pequena, sem muita facilidade de ir e vir, sem muitos recursos, sem badalação, sem as praias instagramáveis ou multidões. Só eu, minha rotina, sem pressa, um pouco de silêncio depois de tanta bagunça interna. E mesmo assim, ou talvez por isso, foi aqui que eu encontrei a paz. Depois de tanta luta, tantos perrengues de estudo, trabalho, de juntar uma grana, de pagar visto, pagar escola, cumprir regras de imigração, enfim. Depois de tudo isso, né, me desgastar tanto fisicamente e psicologicamente, aqui na ilha eu desacelerei, eu respirei fundo, eu vivi no meu ritmo. Foi a primeira vez em muito tempo que eu tive uma vida sem pressa. E nossa, como eu esperei por isso. Ter uma rotina tranquila, trabalhar, guardar meu dinheirinho, caminhar na praia, admirar os pássaros, a natureza. Eu tava exausta. E foi aqui na ilha que minha cabeça se colocou no lugar de novo, sabe? E assim, eu sou grata, sou muito grata, porque esse último ano aqui na Austrália, nessa ilha, foi um presente. Foi uma despedida da Austrália e um recomeço. E por mais que eu seja grata por tudo isso, eu também sinto que minha jornada aqui realmente chegou ao fim. Não é sobre eu desmerecer o que eu vivi, pelo contrário, a Austrália me ensinou muito, me testou, me moldou. Mas tem um momento que a gente entende que precisa virar página, saca? Que o ciclo se encerrou. E ao contrário do que eu pensava antes, eu acho que não vai doer tanto quando eu for embora. Vai bater saudade, claro, mas tá tudo bem. Eu tô pronta pra ir embora, sabe? Sabe quando você sente que não aguenta mais fazer algo? Que já deu? Que você precisa mudar porque a sua essência tá pedindo socorro? Eu tô exatamente aí. Eu vou sentir saudades, claro, de tudo que eu vivi, das pessoas que eu conheci, dos aprendizados imensos, das aventuras que eu vivi. Só que ao mesmo tempo, sabe que eu tô sentindo? Eu tô sentindo vontade de sair correndo daqui. E isso me assusta um pouco, é muito louco esse mix de sentimentos. Mas é verdade, eu tô ansiosa para recomeçar de novo. Não sei onde vai ser, eu não sei como vai ser, mas eu tô com uma vontade gigante de me redescobrir. Ou de me descobrir pela primeira vez, sei lá. A real é que eu tô cansada, eu tô muito cansada. E motivada ao mesmo tempo. Isso é muito louco. Ai, peraí que eu vou dar um gole aqui no meu vinho. Esse episódio não vai ter edição, tá? Esse episódio não vai ter cortes. Eu tô cansada. Eu não tô com paciência pra fazer edição. É um episódio de... Eu só liguei o play e tô indo no meu flow. E sabe de uma coisa? 7 anos que eu tô fora do Brasil. 7 anos trabalhando quase sempre em hospitality. Fazendo de tudo. Servindo mesa, lavando prato, limpando o chão, fritando batata. Enfim, é um trabalho digno. Com certeza. É trabalho valioso? Sem dúvida. Mas não dá pra romantizar. Cansa. E cansa de um jeito que esgota não só o corpo, mas a cabeça, a alma. E a verdade é, eu não quero mais isso pra mim. E olha, com muito respeito, eu não tenho vergonha de nada disso. Esses trabalhos me sustentaram, pagaram minhas contas, meus estudos, quebraram meus paradigmas, me ensinaram muita coisa.
mas cansa. Eu respeito quem escolhe ou precisa continuar nesses trabalhos, nesse rolê, com certeza, máximo respeito. Mas aqui, nesse meu espaço, nesse meu podcast, nesse meu microfone, eu me dou o direito de dizer, é a minha vivência. Já deu, não quero mais, obrigada por tudo, mas já deu. Eu estudei muito, desde o Brasil, passando por Portugal, até chegar aqui na Austrália, eu estudei bastante. Eu sempre fui dessas que corre atrás de conhecimento, sabe? Que investe em si, que quer crescer. Eu fiz cursos, MBA, diploma, enfim. Agora, eu tô me encantando com o mundo dos roteiros, do storytelling, do podcasting. Esses dias eu comecei um curso novo online, que é sobre criar roteiros e storytelling. E eu juro, cada aula que eu vejo me dá um quentinho no peito, sabe? Eu paro o vídeo, eu paro a aula e eu falo pra mim mesma, meu Deus, é isso. É isso que eu quero fazer. Eu sei fazer isso. Escrever o roteiro, criar, contar histórias, trabalhar com podcast, eu me sinto viva nesse lugar. E é por isso, talvez, que eu tô pronta pra recomeçar. Eu quero usar tudo que eu estudei, quero colocar em prática, quero trabalhar com o que me move. E por mais que ainda não tenha um caminho certo, um destino fixo, eu tô animada. Eu quero me descobrir nessa área. Porque pela primeira vez em muito tempo eu consigo me ver criando, comunicando, fazendo algo que eu amo e não só sobrevivendo. Ai, ai. Eu tentei migrar, tentei de todas as formas. Paguei escola, juntei dinheiro, trabalhei tudo que foi canto, enfim, eu não vou repetir isso tudo aqui de novo, já falei disso em outros episódios, né, aqui do podcast, mas sinceramente, mesmo quando ainda existia, né, uma chance, mesmo quando eu podia ter tentado um pouco mais, eu não quis, porque eu já estava cansada. E tudo bem, eu acho que mudar de país ou viver num só país não é para todo mundo e talvez hoje não seja mais para mim. Não quero mais me obrigar a caber num plano que não faz mais sentido. Quero usar a minha potência, tudo que eu estudei, tudo que eu vivi, tudo que me move para criar algo novo. Profissionalmente e pessoalmente, algo que me represente, sabe? Sabe quando você sente aquele chamado interno? Quase como se tivesse alguém, na verdade, te cutucando por dentro e dizendo, vai mulher, tá na hora de recomeçar. É assim que eu tô. É como se eu estivesse me olhando de fora, me autoanalisando. E aí eu olho pra mim e penso, poxa, Juliana, você tem tanta potência aí dentro, tanta vontade de colocar em prática tudo que você estudou, tudo que você acredita, tudo que você viveu, tudo aquilo que você quer fazer diferente. E por isso eu tô assim, ansiosa pra recomeçar. Claro, né? Pelo amor de Deus, eu também não vou fingir que eu tô só na empolgação, que eu sou assim, força total. Não, eu tô com medo, tô com medinho, tô com medão, pra ser bem honesta. Porque eu não sei mais como que é o mercado de trabalho. Faz tanto tempo que eu não passo por uma entrevista de emprego, que eu não preciso me vender profissionalmente, sabe? No Brasil, antes de tudo isso, eu trabalhei por 16 anos na mesma empresa. Eu comecei a trabalhar lá com 20 anos de idade e eu saí com 36. Só uma pausa aqui que vocês com certeza estão ouvindo ao fundo os passarinhos, os corvos aqui gritando. Mas essa é a minha vida, aqui na ilha, não tem como editar isso. Ah, é bom que fica até aí de plano de fundo, né? Quem não gosta de ouvir passarinho cantando, eu gosto. Bom, enfim, voltando. Eu tava dizendo, né, que eu trabalhei numa empresa dos 20 anos até os 36. Depois disso, eu fui para Portugal e depois vim parar aqui na Austrália. E os meus trabalhos desde então são na área de hospitality. Então, assim, eu nem sei mais como que é uma entrevista de emprego. Não que eu esteja assim totalmente desatualizada, não é isso. Mas sabe aquele sentimento de estar voltando para um território que era familiar, mas que agora parece estranho? Então, mesmo assim eu tô motivada, muito motivada. Eu sinto que eu tô preparada intelectualmente, cheia de habilidades, com conhecimento de sobra.
Eu sei que eu tô pronta. Só que eu tô cansada também. Cansada de esperar. Cansada de segurar esse recomeço. Eu quero mudar logo, sabe? E eu acho que tudo isso tá vindo à tona agora porque tá chegando a hora de ir embora. E essa iminência da mudança me faz começar a pensar um monte de coisa. Misturou tudo aqui na minha cabeça. Teve também essa história da minha cidadania italiana, né? Eu dei entrada para reconhecer a minha cidadania. Tava tudo certo. Ou pelo menos parecia. Já tinha certidões em mãos, passagem comprada, tudo pronto. Mas aí veio esse novo decreto da Itália. E pá, mudaram a regra. Agora só até a segunda geração pode reconhecer a sua cidadania. Eu sou da quinta geração. Eu sou a tetraneta, né, do meu antepassado originário da Calábria. Ou seja, praticamente eu perdi minha chance. Assim, quer dizer, ainda não oficialmente eu perdi minha chance, né? Vai ser decidido agora, no dia 8 de maio, se o parlamento italiano vai aprovar ou não o decreto. Se aprovar esse bendito decreto, pronto, acabou. Ok, não tem mais Itália. Se não aprovarem, ok, o plano continua. Eu vou pra Itália, fico uns 3 meses e pego meu visto, se Deus quiser. E aí, depois disso, voltar pro Brasil? Não sei. Vai que pinta uma oportunidade por lá? Não sei. Por que não? Só que mesmo isso tudo me faz pensar. Isso tudo que aconteceu, né, com esse decreto que veio assim do nada. Será que também a Itália é para ser? Será que eu quero mesmo ir para a Itália? Porque, olha, quando saiu a notícia do decreto, eu mesma me espantei com a minha reação. Eu não chorei, eu não fiquei desesperada, eu não me descabelei. Eu não sei, eu fiquei meio assim, anestesiada, meio calma, sabe? Até uma amiga minha, né, que eu comentei com ela falou pra mim, Ju, você tá falando normal, achei que você ia estar assim aos prantos. E eu fiquei pensando, talvez porque no fundo mesmo, eu também tô com saudade do Brasil. Tô com saudade de me sentir brasileira, sabe? De falar minha língua. Aqui na ilha, eu só falo inglês. Tem dias que eu fujo das pessoas, de verdade. Eu não quero falar inglês. Eu não quero socializar. Sabe? Eu me isolo. Eu não sei nem se eu devo me preocupar com isso. Mas eu tô gostando até de me isolar. Cada vez mais eu quero ficar no meu canto, no meu chalé, lendo meu livro, tomando meu vinho. Claro, eu tenho amigos aqui, converso com todos eles, converso com gente, também não é assim. Amo eles aqui. Nossa, fiz amizades incríveis. Mas nas minhas folgas, eu sumo. Eles percebem isso. Eles já me perguntaram sobre isso. Eu pego a minha comida no refeitório e venho comer aqui sozinha no meu chalé, porque, cara, eu não quero... Tem dia que eu não quero falar inglês. Eu não quero pensar muito pra falar, sabe? Eu tô cansada, é real. E é um cansaço que eu não sei explicar. Eu não sei se ele é físico, se ele é mental, emocional, sei lá. Eu esqueço as palavras em inglês. Eu me esforço para manter uma conversa. Eu sinto falta de falar em português. De verdade. E porque a nossa expressão, as gírias, o jeito de contar uma história na minha língua, eu não tenho comparação de como contar em inglês, sabe? E aí vem esse outro sentimento que tá crescendo em mim. Saudade de mim mesma. Aqui na Austrália, é real isso. Eu não me sinto 100% Juliana. É como se fosse uma versão minha, mas ela não é inteira, sabe? Eu nunca senti isso, pra ser bem sincera. Mas eu tava ocupada demais tentando sobreviver. Correndo naquela rodinha do rato. Correndo, sem parar pra pensar, pra sentir isso. E agora aqui na ilha, com esse tempo de reflexão, com esse meu silêncio interno, parece que caiu a ficha. Eu nunca fui eu por completo aqui. E eu tô com saudade de ser eu, de me sentir inteira. Quero me reencontrar. Eu quero apresentar essa nova versão da Juliana pro mundo. Porque eu sei que eu mudei, que eu amadureci, que eu ganhei valores novos, resiliência, um outro olhar pra vida. E eu quero colocar essa versão pra viver, sabe? Quero colocar ela pra jogo.
Quero que as pessoas conheçam essa Juliana. Quero me reapresentar para os meus amigos, fazer novos amigos, contar minhas histórias, ouvir as histórias deles, participar de verdade da vida. É isso, é recomeçar. Eu tô pronta para recomeçar. Outro gole de vinho, só um minutinho. Um minutinho não, né? Um segundo. Uma outra coisa que eu tô pronta também, e agora eu sei que eu tô preparada, é pra encontrar um amor. E olha, tem que ter coragem pra falar isso aqui, tá? Eu tô me expondo. Ou talvez nem tanto, né? Mas é isso, eu tô pronta pra encontrar um parceiro pra vida, um amor de verdade. E não é que eu tava procurando isso antes, não, pelo contrário, eu tava vivendo, só vivendo, curtindo, mas agora eu sinto que vem aí um novo recomeço, seja onde for, esse desejo veio junto, sabe? Engraçado como a gente muda, né? Porque, olha só, há pouco tempo eu nem cogitava essa ideia, mas agora eu sinto, é uma intuição mesmo, uma sensibilidade que me atravessa. Eu tenho uma sensação muito forte que é no Brasil que eu vou encontrar essa pessoa. E toda vez que eu comento isso com alguém, com uma amiga, por exemplo, eu repito, gente, eu não sinto, eu sinto isso. Eu sinto que é lá. É diferente de esperança. É uma certeza tranquila, como se o meu corpo já soubesse antes da minha mente, sabe? É louco isso. Eu até tentei me relacionar em vários momentos, né? No relacionamento que eu tive com o Matt, por exemplo, em Gold Coast, quando eu morava lá, foi 1 ano tentando construir alguma coisa, mas não rolou. E tá tudo bem. Outras tentativas vieram depois, aqui mesmo na Austrália, mas também não rolou. E em Portugal também, antes de eu ir embora, né, de Portugal para vir aqui para Austrália, cheguei a ficar com um cara com quem eu tava, assim, realmente gostando, mas a minha vida tava em movimento, eu tava em trânsito e ficou por isso mesmo. E olha, eu curti sim, ainda curto a minha solteirice, de verdade, viajei, aproveitei, vivi muita coisa linda sozinha, e que bom que eu tive essa fase. Mas até isso tá mudando. Eu tô com saudade de me apaixonar novamente. Daquele sentimento inteiro, gostoso, de gostar de alguém pra valer, sabe? De saudade de olhar pra uma pessoa e pensar, cara, eu quero viver a doideira que é essa vida com você. Eu quero a sorte de um amor tranquilo com um sabor de fruta mordida. Esses meus últimos envolvimentos, relacionamentos, não me deram 100% isso. Faltou profundidade, faltou intensidade, faltou entrega. E assim, das duas partes, tá? Até da minha parte também, eu confesso. E agora, pela primeira vez em muito tempo, eu sinto vontade de viver um amor de verdade. De ter um parceiro pra vida. De dividir as coisas. Alegria, rotina, conquistas, aprendizados, perrengues, conhecer o mundo da outra pessoa, apresentar o meu mundo, trocar ideia, criar algo junto, saca? Eu acho que tudo isso tá contribuindo para essa vontade louca que tá nascendo em mim de voltar pro Brasil, de sair correndo. Ai, ai. Olha que coisa, né? Eu nunca achei que ia falar isso, porque eu gosto da paz que eu tenho com a minha solitude, com a minha liberdade, com a minha independência. Eu gosto mesmo. Mas ao mesmo tempo que eu quero manter essa minha solitude, essa minha liberdade, sempre vou manter com certeza, é a minha essência. Eu quero viver coisas novas, eu quero me colocar no mundo com essa versão nova de mim, que foi se moldando com o tempo, com as experiências, com a maturidade, com os silêncios. E sinceramente, ok, bomba, polêmico. Eu nem sei se eu quero mesmo ir pra Itália. A real é essa. Olha só, percebam como que eu estou confusa com esses sentimentos aqui dentro de mim, borbulhando. Claro, se o decreto não for aprovado, eu já paguei boa parte mesmo, porque pode ser uma boa oportunidade, né? Vai que eu não me adapto ao Brasil, vai que eu mudo de ideia. Eu sou uma metamorfose ambulante, e ainda bem. E olha, eu tenho um recado pra quem vive falando, né? Desculpa.
Engasguei até aqui. Engasguei. É emoção, juro que eu tô com a voz aqui engasgada de emoção. Eu tenho um recado pra quem vive falando que eu sou assim, eu não vou mudar. Aliás, eu já fui essa pessoa, tá? Que falava muito isso. Eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela, eu não vou mudar. Ai, meu Deus. Mas mudar é sinal de inteligência, não de fraqueza. O visto italiano, pra mim, né, é uma carta na manga. Ok, uma possibilidade. É por isso que eu quero garantir. Porque meu plano A é voltar pro Brasil, me reconectar com a minha raiz, com a minha língua, com a Juliana que existe só lá. Mas, se eu não quiser, se eu quiser mudar, se eu não me adaptar, eu quero ter essa opção. Gente, mudar não é fraqueza, mudar faz parte da vida. E tudo isso que eu tô vivendo me lembra daquele livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. É exatamente isso. Eu tô vivendo a coragem de mostrar como eu sou. De admitir o que eu quero, o que eu sinto, o que eu sonho. Até de expor aqui tudo isso pra vocês. De não me esconder atrás de um discurso racional. De não fingir força o tempo todo. De dizer, eu quero mudar de rota. Eu quero recomeçar. Eu quero amar. Eu quero ser amada. Eu quero falar tudo o que eu tô sentindo. Recomeçar, mudar, tentar de novo. Achar quem eu sou me faz perder quem eu sou. Para me achar de novo, entendeu? E assim vai sendo até morrer. É assim que eu existo. Essa é a vida que eu quero viver. Falar sobre coragem de ser imperfeita parece até batido, né? Parece clichê. Mas, na real, quando a gente tá ali, na carne viva, sentindo tudo, querendo simplesmente falar, aí você percebe que não tem nada de clichê nisso. É só humano. E eu tava aqui antes de ligar o microfone e gravar esse episódio, olhando pro nada e pensando, cara, eu preciso gravar. Eu preciso desabafar. Tô precisando colocar pra fora, eu tô precisando falar em português. Tô precisando ser ouvida. É como se meu corpo estivesse implorando pra eu botar tudo isso pra fora de algum jeito. E olha, eu não tenho nem mais terapia, tá? Pra isso. Eu poderia falar, leva pra terapia, mas faz uns 3 meses que eu parei de fazer terapia. Eu resolvi me dar alta, mas agora eu tô achando que talvez... Enfim, não foi uma boa ideia, né? Talvez eu devesse voltar. Mas enfim, eu tô aqui agora gravando e com a voz embargada, tentando manter um áudio, mas com vontade de chorar. Aliás, eu já chorei. Escrevendo algumas ideias aqui no meu roteiro e pensando, ainda bem que é um podcast, que é só voz, porque ninguém tá vendo minha cara agora, porque... Sim, eu preciso chorar, eu preciso ser real, eu preciso me deixar sentir, me permitir sentir tudo isso, sabe? E eu precisava conversar com alguém, e eu, enfim, tô aqui conversando com vocês. Porque não é qualquer conversa, tem coisa que a gente não consegue falar com mãe, por exemplo. Por mais que, nossas mães nos amem, a gente ama as nossas mães, é uma diferença de geração, de vivência. Às vezes eu começo a falar e já sinto que não vai rolar, não vai dar certo, que ela não vai entender algumas coisas, ou entende do jeito dela. E tá tudo bem, sabe? E com os amigos a mesma coisa. Às vezes, poxa, eles estão longe, ocupados, vivendo as suas rotinas, tem o fuso horário... E quando eu tentei falar tudo isso que eu tô sentindo aqui em inglês com uma amiga aqui que mora aqui na ilha comigo, não rolou. Eu travei. Sério, foi desesperador. Eu sentei com essa amiga aqui na minha varanda e eu tentei, juro que eu tentei me expressar, mas as palavras, elas sumiram. E eu tentava traduzir em inglês o que eu tava sentindo, mas traduzir sentimento é impossível. Não tem palavra que carregue o mesmo peso, o mesmo som, o mesmo sentido. Não é igual em inglês, sei lá. Ai, eu tô sentindo até calor. Eu vou tirar aqui minha camiseta.
Eu juro, eu tô sentindo calor, assim, eu tô com, sei lá, sentimentos borbulhando aqui dentro. O que eu tô dizendo? Ah, tá. Tô dizendo que não dá pra expressar em inglês, assim, como a gente expressa em português, sabe? Do nosso jeito, da nossa essência. E aí, voltando, tá? Sobre a tal coragem de ser imperfeito. Que, aliás, me lembrou uma história que eu passei recentemente, que aconteceu comigo. Quando eu fui visitar uma amiga minha em dezembro, lá em Gold Coast, a gente saiu pra tomar café da manhã e acabou entrando num papo um papo mais cabeça, mais profundo. E quase até que o nosso caldo engrossou um pouco. Nada grave, mas sabe quando a conversa começa meio que a arranhar, fica meio ácida? Ela falou algo que ficou martelando assim em mim. Ela disse algo parecido com Juliana, você só fala de coragem, você fala muito dessa palavra coragem. E eu percebi que ela não falava de um jeito me elogiando, um jeito positivo. Ela disse meio como se fosse... Como se eu estivesse me achando falando de coragem. Como se fosse uma ego trip, sabe? Eu não me lembro bem na ocasião, mas eu acho que eu tava contando pra ela que eu tive a coragem de falar o que eu senti pra tal pessoa, que eu tive a coragem de encerrar tal ciclo, algo assim. E aí ela falou, nossa, você fala de coragem de um jeito como se fosse uma coisa exclusiva minha. Eu senti no comentário dela algo nesse sentido, sabe? E aí eu parei pra pensar. Porque sim, eu falo muito dessa tal coragem, sabe? Coragem pra sair do Brasil, coragem pra desistir de ficar na Austrália, coragem pra ser vida real, coragem pra expor o que se sente, coragem pra enaltecer e coragem também pra admitir os nossos defeitos. Eu digo assim, enaltecer nossas qualidades e também admitir os defeitos. Mas também, eu acho que eu falo tanto de coragem porque pra mim viver é um ato de coragem. Porque acordar todo dia e seguir em frente é um baita ato de coragem. Talvez eu fale tanto de coragem porque é o que me segura quando o chão some. É o que me lembra que mesmo sem saber o final, mesmo com o sentimento confuso, sem saber onde vou, onde eu tô, vale a pena continuar escrevendo a história. E às vezes a coragem é só isso aqui. É isso que eu tô fazendo. É dar o play e começar a falar. Sem saber quem vai ouvir, se vai me julgar. Porque ser imperfeita, no fundo, é o que me faz humana. E se tem algo que eu quero seguir sendo, mas com toda certeza é isso. Humana, vulnerável, vida real e sim, corajosa. Eu vou ter coragem, sim. Coragem de falar o que... Sei lá, que eu não sei pra onde eu vou. Que eu tô perdida. Que eu tô cansada de servir mesa. Que eu tô cansada de parecer forte o tempo inteiro. Eu vou ter coragem de dizer que tem dias que tudo que eu queria era um colo, silêncio. Ou alguém pra me dizer, tá tudo bem não saber de nada. Vem cá, tô aqui. Porque tá tudo bem mesmo. E quer saber? Eu tenho orgulho da minha coragem. Coragem de ir, de ficar, de dizer não, de recomeçar, de dizer sim. E eu acho que devia ser um lema pra todo mundo, sabe? Porque viver exige isso, exige coragem, gente. E nem é sobre ser corajosa no sentido épico da coisa. Não. Porque coragem pra mostrar as conquistas é fácil, claro. Agora, e a coragem de admitir erro? De assumir fraqueza, de mostrar o que a gente sente, mesmo que pareça bobo, pequeno, frágil. Coragem de chorar. Coragem de falar que quer ser amada, que quer ser vista. Coragem de olhar no espelho e reconhecer que tá meio perdida, confusa, cagada. Porque é aí que mora a força, saca? Nessa exposição sincera, nessa entrega. A real é que todo mundo deveria ter coragem. Em qualquer momento da vida. Seja para exaltar suas conquistas. Sim, claro, por que não? Seja para levantar depois de uma puta queda. Seja para dizer, eu não sei o que eu tô fazendo da porra da minha vida.
Isso sim diz muito mais sobre o que eu tô sentindo agora. Porque é isso que eu tô fazendo aqui. Botando tudo pra fora, com coragem e necessidade também de falar. E você sabe que... Eu falo, você sabe como se tivesse... Como se eu estivesse falando com alguém, né? Tipo assim, alguém tá aqui sentada comigo aqui, né? No meu sofá. Mas enfim. Você sabe, menina, menino. Ai, que louca. Você sabe que às vezes a coragem de falar o que se sente começa por uma coisa assim, aparentemente simples. Um gatilho, um filme, uma conversa, sei lá, alguém que você vê na rua. Se liga, vai vendo essa história. A minha amiga, que mora aqui comigo na ilha, ela tá apaixonada. Fofa. Ela tá vivendo aquela fase linda do começo de relação, cheia de borboletas no estômago, cheia de tesão e amor pra dar. E ela, esses dias, ela viajou com ele. Aí, quando ela voltou de viagem, eu perguntei, né? Como que foi a viagem, amiga, tal. E aí, eu juro, gente, não é inveja. Juro, não é inveja mesmo. Porque eu fico muito feliz por ela. Eu vibro mesmo a felicidade dela. Mas ela descreveu tudo como foi a viagem deles com uma frase que me tocou num grau. Mas num grau. Ela falou a seguinte frase. Ju, foi tudo tão perfeito, que até as nuvens no céu estavam perfeitamente redondinhas e posicionadas no céu. Essa foi a frase dela, mano. Mano, isso me desmontou. Porque faz tempo que eu não sinto isso, esse encantamento, essa leveza, essa paz que faz a gente olhar pro céu e ver poesia nas nuvens. Chorei ali mesmo com ela. Porque a dorzinha que veio não era sobre ela, jamais, era minha. Era a falta de sentir isso. Era a saudade de um sentimento bom que te tira o ar, que te faz ver poesia na vida, sabe? E ela tá vivendo algo tão lindo, mas também ela tá sofrendo, porque ele não mora aqui na ilha. Ela conheceu ele quando ele era um hóspede aqui da ilha. Ela trabalha aqui comigo. E eles estão apaixonados. E isso também é real. E aí a gente se abraçou, as duas mulheres com coragens diferentes, dores diferentes, amores diferentes, mas com algo em comum. O coração aberto para sentir e falar o que sente. E eu sigo aqui, abrindo meu coração. Porque se tem algo que eu não quero perder, é a capacidade de sentir a poesia da vida. Mesmo quando dói, mesmo que seja um poema dramático, mesmo quando eu não sei nomear o que eu tô sentindo, mas eu sinto, eu falo, eu tenho a coragem de ser imperfeita. E isso, cara, isso que me salva. Porque eu quero de verdade, eu quero mudar, quero recomeçar, do meu jeito, no meu ritmo. Eu quero um emprego onde eu me sinta útil, onde eu possa criar, pensar, usar minha criatividade, trocar ideia com gente interessante, aprender, crescer. Eu quero trocas, quero conexão, quero energia, quero histórias trocadas no café, risadas no fim do expediente. Eu quero me sentir útil, inspirada, inteira, sabe? Eu quero me olhar no espelho e me reconhecer bonita, gostosa. Porque aqui na ilha, sério, eu nem me arrumo tanto, não me arrumo, eu uso uniforme, nada de maquiagem, eu tenho saudade de me arrumar mesmo pra mim, de soltar o cabelo selvagem, passar um batom vermelho, sair de casa com com aquela potência, aquele brilho no olhar. Eu tenho saudade de ser vista, não só pelo que pareço, pela minha aparência, mas pelo que sou, pelo que eu faço, pelo que eu acredito. E eu quero tudo isso, porque eu mereço viver tudo isso. E principalmente porque agora eu tô muito pronta. E é por isso que eu tô aqui, dividindo esse sentimento com vocês. Porque eu acredito na beleza de sermos reais, imperfeitos e vulneráveis e corajosos. A gente precisa morrer de vez em quando para descobrir pelo que tá vivendo. Para mim a vida é isso. Um vai e vem entre o incrível e o difícil, entre o extraordinário e o cotidiano, entre o medo e a coragem. A vida, ela é incrível, ela é comum, ela é rotineira, ela é sem filtro.
E entre o comum e o difícil, vamos respirar o incrível, né? Vamos aguentar firme o difícil e seguir com leveza no comum. É apenas a vida. É a vida. Se não fosse assim, não seria vida. Vulnerável, curadora, incrível, difícil, comum, incrivelmente bela. Incrivelmente com as nuvens redondinhas posicionadas no céu. Olha, enfim, já encerro esse episódio por aqui com esse desabafo. E se você também tá vivendo uma transição, um recomeço, tá cansada, tá cansado de fingir que tá tudo bem, esse episódio é para te lembrar. Você pode mudar, você pode recomeçar, você pode sentir tudo isso. Você pode dizer, já deu, eu não quero mais, ou eu quero mais, sabe? E só esse desejo, só essa, se permitir sentir e assumir isso, só de ter a coragem de assumir esse sentimento, já é o começo de tudo, já é o começo de uma mudança. Bom, obrigada por me ouvirem até aqui. Obrigada por serem meus psicólogos, terapeutas não remunerados. por acolher esse espaço, esse sentimento, né? Nesse espaço onde eu posso ser eu, ser inteira, ser sem filtros. Se você sentiu algo ouvindo esse episódio, se sentiu alguma conexão, se sentiu uma inspiração, enfim. Sentiu que tocou, você me manda uma mensagem, compartilha comigo. Seja aqui mesmo no Spotify, seja nos comentários do YouTube, para onde esse podcast está disponível, no Spotify, no YouTube. Seja no meu Instagram, que tá tudo aqui na descrição do episódio. Vamos lá, compartilha comigo, vamos continuar essa conversa. Ah, e ó, presta atenção. Tem uma frase que eu anotei aqui, ó, tá aqui no meu caderninho aí do lado. Ser imperfeito não é fraqueza, é coragem em forma de verdade. Tá? Fica aí com os passarinhos gritando aqui no fundo, aqui, ó. De fundo de background musical. Beijos, a paz e até mais.